Agora foi. Então vamos lá. Então, para quem aí está chegando, para vocês entenderem como que está funcionando a disciplina, nesse terceiro e no quarto bimestre também vai funcionar da mesma maneira. Eu estou postando 2 atividades por mês, e aí no final do mês, na última semana daquele mês, eu corrijo as atividades, essas 2 atividades. E aí eu estou postando no WhatsApp e também no Google Classroom. Quem posta no WhatsApp, tira a foto do caderno, faz no caderno e manda uma foto pelo WhatsApp. Se fizer no Google Classroom, não precisa tirar foto, né? E aí, a atividade 1, a gente vai começar a aprender sobre a América, sobre as características gerais do continente americano e entender um pouco sobre o processo de formação do continente americano, né? E aí eu coloquei assim: leia o esquema abaixo sobre o continente americano e responda as questões a seguir. Então, quando a gente vai estudar o continente americano, a gente tem que saber que é o segundo maior continente do mundo, fica atrás apenas da Ásia. É um continente que se localiza totalmente no lado ocidental, no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich, e é cortada aí por vários paralelos, né? Tem 1 bilhão de habitantes e tem muitos idiomas: espanhol, inglês, português, francês. E aí, como que se dá um pouco da história da América, né? A gente tem a América pré-colombiana. O que quer dizer pré-colombiana? Antes de Cristóvão Colombo chegar, né? Pré-colombiana tem a ver com Colombo. Cristóvão Colombo, que foi o cara que o primeiro cara a ter contato com a América, né? Primeiro ser europeu, perdão. E aí, então, quando esses conquistadores chegam aqui, os europeus encontram então pessoas que moravam aqui há milhares de anos, né? E aí essa população ela estava distribuída por todo o continente americano e tinham diferentes formas de organização entre si. O que mais surpreendeu esses conquistadores foram algumas civilizações, como os astecas, os maias e os incas, que eram mais avançadas quando comparadas com outras, né? Porque elas tinham uma organização baseada numa rede de cidades, né? Cidades que tinham uma troca comercial, tinham uma agricultura bastante desenvolvida, um comércio bem estruturado, dominavam conhecimentos de arquitetura, matemática, astronomia, técnicas de fundição de metais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo muito famoso, que é Machu Picchu, no Peru, né? É uma cidade, vou compartilhar aqui para vocês verem, cidade inca que fica na Cordilheira dos Andes, e quando você vê, né, é uma construção bastante complexa, né? Machu Picchu é uma, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem uma imagem incas. Então, esses povos, como os maias também, né, na parte do México, tinham construções bastante complexas, o que acabou surpreendendo, então, a população, esses conquistadores europeus. Além disso, tinha também as outras sociedades que eram outros indígenas, como no caso do Brasil, a gente tinha sociedades que
viviam da agricultura, né, da caça, da coleta de frutos e vegetais, não se organizavam necessariamente de uma maneira em cidades, como por exemplo os astecas, os maias, os incas, mas tinham um conhecimento amplo de todo o território, dialogavam com outras tribos, né, com outras etnias, bem diferente do que a gente acha que eles eram, como se fossem selvagens, né? Mas eram sociedades menos complexas quando comparado com os astecas, os maias, os incas. Nos Estados Unidos, a gente tem os apaches. Na Groenlândia, né, na parte polar ali da América, a gente tem os inuites, que são os esquimós, né? A gente chama de esquimó, mas o verdadeiro nome deles é inuits. Então existia já essa população aqui que era bastante diferente, diversa, bastante numerosa. Acreditava-se que 60 milhões de pessoas já viviam aqui na América por 13 mil anos, desde 13 mil anos. E aí, com a chegada dos europeus, né, a gente vai ter um processo de invasão do continente e de conquista. Eu falo isso porque a gente fala muito, o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil. Como se ali não existisse nada e as pessoas que chegam ali, elas descobriram. Não, não é bem assim, né? Não tinha nada perdido para a gente descobrir. Na verdade, foi um processo de invasão. Os europeus chegam, invadem essas terras e conquistam, passam a colonizar essa terra. Por que que eles fazem isso, né? As principais potências europeias lá no século XVI, que era Portugal, Espanha e Inglaterra, vão começar então direcionar, ir em buscas, né, de conquistas territoriais para quê? Para extrair recursos naturais. Então, e a maioria dessa população que vivia aqui no continente americano ou foi exterminada por causa de guerras ou de doenças. Então, por exemplo, a gripe é uma doença comum, era uma doença comum na Europa. Então, os corpos europeus eram resistentes à gripe. Mas o corpo do indígena não era resistente à gripe. Então ele pegava uma gripe e ficava doente muito rápido, era altamente contagiosa e uma gripezinha disseminava numa aldeia e exterminava toda a aldeia, porque eles não tinham resistência para aquela doença, né? Então, isso matou muita gente, além das disputas por terra, né? Os europeus queriam terras para explorar, essas terras pertenciam aos índios e eles não queriam ceder essas terras, então, muitas vezes eram travadas guerras e batalhas. Quando não, os europeus escravizavam esses povos, né? Obrigando eles a participar do sistema de trabalho colonial. E aí, às vezes, durante o processo de colonização pelos europeus, às vezes de uma maneira pacífica, mas muitas vezes de uma maneira violenta, juntam-se então aos milhões de nativos que viviam ao continente e com o tempo, essa mistura, né, de convivência entre diferentes povos vai dar uma diversidade étnica e cultural muito grande para o continente americano. A gente sabe que foram trazidos europeus para cá, foram trazidos africanos escravizados para cá, foram muitos asiáticos também vieram para cá. Então, as diferentes é um continente de diferentes etnias hoje, né? Diferentes culturas. E aí no século XVIII, lá por volta de 1800, 1800 e pouco, né? O continente americano vai começar
a passar por um processo de independência desse domínio europeu. Os Estados Unidos é um dos primeiros a se tornar independente em 1776. Aí depois todos os países vão se tornando independentes do domínio das suas metrópoles, né? Mas essa independência não significou então o fim da influência europeia no continente. É uma influência que a gente vive até hoje, né? Apesar de todo esse processo, a gente sabe que a maioria dos países da América são pobres, e eles praticamente mantiveram a mesma base econômica que foi imposta no período colonial. Qual era a base econômica? Produzir produtos agrícolas e exportar esses produtos agrícolas e recursos minerais, e de outro lado, importar produtos industrializados de tecnologia. Então, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja, de cana-de-açúcar. A gente não produz aparelhos tecnológicos. Aí você coloca lá um, um celular, um celular que tem meio quilo, nem isso, né? 300 gramas. Aí você coloca 300 gramas de açúcar. O que vale mais, né? O celular. Então, o produto tecnológico, ele é industrializado, ele é mais caro, tem mais valor. Então, esses países geralmente produzem produtos agrícolas que são mais baratos, que é uma origem, tem origem lá no sistema colonial. Então, se fala, o Brasil, não sei o quê. Não, peraí, a gente tem que entender a história do nosso país, entender a história de formação do nosso continente, para a gente entender por que hoje nós não somos um país desenvolvido, por exemplo. Por que os Estados Unidos é um país desenvolvido, por exemplo? Certo? E aí eu peço para vocês colocarem, né, as respostas. Quais são os paralelos que cortam o continente americano? Paralelos, tá aqui, ó. O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, os paralelos que cortam são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e de Capricórnio e a linha do Equador. Fácil, né? Deixa eu ligar o ar condicionado que tá muito calor, peraí. A América se localiza em qual hemisfério? Fácil também. Tá tudo no esqueminha, né? Se localiza no hemisfério ocidental. Com a ajuda de um mapa dos países da América, responda. As civilizações Inca, Maia e Azteca ocupam o território atual de quais países? Então você vai vir aqui, ó, no mapinha da América. Aí tem aqui, ó, Império Azteca, na legenda tá de amarelo. O Império Maia de azul e o Império Inca de vermelho. Daí você vai procurar um mapa da América. Vou colocar aqui. Mapa da América. Pera. Em qual questão que foi perdida? Eu tô na questão 2. Com a ajuda de um mapa dos países da América,
certo? Então, eu abri uma da América. Não, peraí. Oh, meu Deus. Então, se eu comparar aqui, né, o oh, meu Deus. O Império Azteca está aqui nessa região aqui, onde hoje é o México. O Império Maia hoje está numa parte do aqui entre o México, Guatemala e Belize. E o Império Inca? O Império Inca está aqui na faixa aqui do continente do sul, do continente sul-americano, que corresponde então onde hoje é o Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. Então, vamos lá responder. Então, se escreve assim, ó, Inca, México, ponto final. Maias, México, Guatemala e Belize, ponto final. Aztecas, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Questão 3. Ou acho que é 2A. É a 2A. Descreva as características dessas três principais civilizações de acordo com o esquema acima da América pré-colombiana. Então, eu falei que está no esquema acima na América pré-colombiana. Então, você vem aqui no esqueminha. Quais são as características dessa civilização? Ela apresenta uma organização social mais complexa se for comparado com os índios do Brasil, por exemplo. Então, tem uma economia baseada na agricultura, tem uma rede de cidades, tem um comércio estruturado, além de dominar conhecimentos de arquitetura, matemática e astronomia. Então, são civilizações de organização mais complexa cuja economia era baseada na agricultura, possuíam, né, que são as civilizações, redes de cidades, comércio estruturado, além de dominarem conhecimentos em matemática, arquitetura e astronomia. Estou muito rápido, gente. Três. Quais eram os povos pré-colombianos que habitavam o território brasileiro? Vamos aqui de novo, ó, a flechinha, de onde está o Brasil? Se você não sabe onde o Brasil fica mais ou menos no mapa, você tem que pegar um mapinha do Brasil, da América,
e ver onde o Brasil fica. Então o Brasil fica aqui nessa faixa do lado direito do continente americano, né? Então você vai tentar nessa faixa direito então do continente americano. Nós temos uma flechinha saindo daqui, que são então os tupis, os guaranis e os chavantes. Então, quais eram os povos? Né? Os tupis, guaranis e chavantes habitavam o nosso território. Quais eram os objetivos dos povos europeus com as terras conquistadas? O que despertava neles a cobiça? Então tá aqui, né? Eles direcionavam suas conquistas territoriais para a América com o objetivo de extrair recursos naturais. Então, tinham como objetivo extrair os recursos naturais, como a madeira, o ouro, a prata, especiarias, uso das terras para a agricultura, né? Essas civilizações maias, astecas e incas, né? Eles tinham domínio do ouro, então eles tinham muito ouro, muito. Quando os europeus, eles usavam ouro para fazer muitas coisas. E para eles era um metal, mas não tinha o valor como tinha para os europeus. Quando os europeus chegam na América, eles ficam assustados com a quantidade de ouro que existia, né? Então a cobiça foi muito grande, que levou ainda mais os espanhóis, principalmente, a quererem conquistar e dominar esses povos. Aqui no Brasil também a gente teve um ciclo do ouro que durou 100, 200 anos, mais ou menos, que foi em Minas Gerais, né? Então foi uma outra fonte bastante grande de riqueza. Então a gente é explorado. O que a gente entende disso? Que a gente é explorado desde o começo da nossa história, enquanto país. E continuamos. Continuamos sendo explorados, a floresta amazônica continua sendo explorada, o povo brasileiro continua sendo explorado. Então a gente tem que entender que a gente tem que conhecer a história para entender o presente, para se quiser mudar alguma coisa, saber o porquê que as coisas existem como elas são, né? É muito fácil falar que é culpa de fulano, é culpa de Beltrano, é culpa do político X, é culpa do político Y. Não, peraí. Né? A gente tem toda uma história, a elite do Brasil que mantém as coisas como elas são, e a função da escola é exatamente essa, né? Mostrar um conhecimento que a gente que não está tão fácil de enxergar. Feito então a atividade 1, eu vou para a atividade 2, certo? Estou vendo aqui, está todo mundo acompanhando. Na atividade 2, a gente vai começar a falar dos países da América. A gente vai ver os Estados Unidos. No livro tem sobre todos os países, né? Como a gente está selecionando os conteúdos por causa do EAD, que não dá para dar tudo. Então, a gente vai ver um pouco sobre os Estados Unidos
e até os outros países da América esse mês de outubro. E no mês de novembro e dezembro a gente vai ver um pouco sobre a África. Acho que é a África, não me lembro. Acho que é só a África, América e África. Certo? E aí então, quando a gente vai aprender sobre os Estados Unidos, né? O que é importante conhecer sobre a história dos Estados Unidos, o processo de formação? A gente, assim como os países europeus, os Estados Unidos é uma potência e eles dominam muitas questões do mundo hoje. Eles têm um grande desenvolvimento econômico, social, tecnológico. Então, por isso, ocupa um lugar de destaque no cenário mundial. E ela é relevante quando se trata de política e de questões econômicas e culturais, né? Muita da nossa cultura é influenciada pela cultura estadunidense. O fato de, por exemplo, a gente chamar as pessoas dos Estados Unidos de americanos é uma influência cultural deles sobre nós, é uma forma de dominação. Porque, por exemplo, americano é todo mundo que nasce no continente da América. E só que a gente usa americano para se referir ao país Estados Unidos, né? Então é uma maneira sutil de dominação que existe na nossa cultura e que eles acabam impondo para a gente, né? E a gente não percebe. Então, o correto é chamar quem é dos Estados Unidos de estadunidense. Ah, mas pode chamar de norte-americano? Até pode chamar de norte-americano. Até pode chamar de norte-americano, só que na América do Norte, como a gente viu no conteúdo passado que eu passei para vocês, na apostila, a América do Norte é composto por Canadá, Estados Unidos e México. E esses países, eles também são norte-americanos. Então, o correto é a gente falar dos Estados Unidos, alguém que é dos Estados Unidos, chamar de estadunidense, né? Mas não é que é errado, né? Eu só estou trazendo esse lado de que olha como é importante a gente entender quem nos domina culturalmente, economicamente, politicamente, né? Essa dominação, ela é na língua. Por que a gente estuda inglês e não estuda francês, e não estuda chinês, não estuda japonês? Né? Tem um motivo para isso, né? Porque há uma dominação desse país no nosso continente. Então, a gente tem que conhecer como os outros países se comportam e como eles são, para que a gente possa entender o momento que a gente vive. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, diferente do Brasil, da Argentina, do México, do Chile, da Bolívia, que foram colonizados, foram colônias de exploração, né? E os Estados Unidos, assim como o Canadá, vai pertencer à América anglo-saxônica, como também vimos na apostila do mês de agosto. E por isso é um país colonizado principalmente por povos de origem anglo-saxônica, ou seja, os povos ingleses, né? Inglaterra e todos aqueles países. Bom, no esquema abaixo, entenda sobre a organização do território e da política dos Estados Unidos e os aspectos da formação da população estadunidense. Aí aqui tem alguns símbolos, né, nacionais, a águia é um símbolo dos Estados Unidos, símbolo militar até,
que é uma coisa ágil, a águia tem uma visão de longo alcance, né? Tem toda uma, uma ideia por trás do porquê a águia. Aí também tem a Estátua da Liberdade, que é um outro símbolo muito forte estadunidense, a Casa Branca e a bandeirinha dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos têm uma área territorial de 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. É por isso o segundo maior país do continente americano e o terceiro maior do mundo, ficando atrás só pela Rússia, superado só pela Rússia e pelo Canadá. Por ter um território muito grande, né, é um país muito rico em recursos naturais. E isso ajudou muito os Estados Unidos a impulsionar o desenvolvimento das suas indústrias e da sua economia. Ele possui, então, a saída para 2 oceanos, no Oceano Atlântico desse lado, o Oceano Pacífico desse outro lado aqui, o que vai dar para ele uma posição estratégica para a questão comercial. Quando a gente olha aqui no mapinha mundi, bom, não sei se dá para ver, mas compartilha aqui que é mais fácil. Quando a gente olha aqui os Estados Unidos, essa saída aqui dá acesso para o continente europeu e aqui para o continente da Oceania e da Ásia. Então, vai ser fácil para os Estados Unidos na questão da comercialização com os diferentes países do mundo, o que vai dar a ele, então, essa posição estratégica. Também é um território dividido por 50 estados. Assim como o Brasil tem 26 estados e um distrito federal, os Estados Unidos têm 50 estados e um distrito federal, cuja capital é Washington e não Nova York. Mas 2 estados não estão nesse território central dos Estados Unidos. Um é o Alasca e o outro é o Havaí. O Alasca, ele está aqui, né, logo acima do Canadá, e o Havaí é uma ilha que fica no Oceano Pacífico. Mesmo não estando, mesmo não fazendo fronteira com esse território central, são estados dos Estados Unidos, assim como São Paulo, Rio de Janeiro é estado do Brasil. E aí, por que eles têm esse nome, né? Estados Unidos? Porque eles são uma federação. O que é uma federação? É um estado descentralizado. Um estado, lembra que a gente viu lá no começo do ano do que é estado com E maiúsculo? Né? Com uma estrutura que tem um governo, um povo, um território. Não é o estado com E minúsculo, como o estado de São Paulo. Não, é o governo. Então é um governo central, é um governo descentralizado, mas que cada estado desse governo possui uma autonomia política expressa em constituições próprias. Por serem unidades federativas independentes, as leis podem ser diferentes de um estado para o outro. Então há estados onde a idade mínima para dirigir é de 16 anos, enquanto que em outros se pode dirigir antes dos 18. Não pode dirigir antes dos 18 anos, além de outras coisas. No Brasil, uma lei, geralmente, ela vale para todos os estados. Quem dita essa lei é o governo federal, né? Os estados, né, os governos estaduais, eles vão ter autonomia para algumas coisas, para outras não. As regras maiores do país são ditadas pelo governo federal, pela Constituição. Lá nos Estados Unidos já é diferente. O governo federal ele tem uma outra função muito menor do que aqui no Brasil. Por exemplo, os estados, cada estado, o Texas, a Califórnia, o Mississippi, a Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Pensilvânia, cada estado vai ter a seu próprio conjunto de regras e normas, né? Que vão
reger a vida dos cidadãos. É diferente. Por isso que chama Estados Unidos. São estados mesmos que se uniram para que tem uma língua em comum ali. Eles se uniram e aí dá origem a esse nome Estados Unidos. Como que começa a surgir o território dos Estados Unidos, né? No começo, eles começam com o que a gente chama de 13 colônias, que são essas colônias aqui que estão de vermelho no mapinha roxo, na costa leste, né? Essas colônias, então, foram esse território, essa parte do território foi colonizado por franceses, ingleses, espanhóis e holandeses. E os ingleses se estabelecem na costa leste e, e criam então essas 13 colônias. Essas 13 colônias eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. Nas colônias do norte, então a gente tem Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, eram estados do norte, colônias do norte. Agora, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia eram colônias do sul. Os colônios do norte, eles tinham um modelo de colonização da terra baseado no povoamento, lembra? Colonização de povoamento, são pessoas que têm o trabalho livre, elas recebem um salário pelo trabalho que elas exercem, elas têm pequenas e médias propriedades, e elas vão para aquele lugar querendo construir um país novo. Já o sul eram colônias de exploração, que lembra da colônia de exploração, que é